Boa noite, irmãos. É uma grande alegria para mim estar com vocês mais uma vez e cantar com os irmãos. Esse último, Macharavante, fazia tempo que eu não cantava. Então, queria agradecer aos irmãos pela escolha dos cânticos. Eu acho que esse tempo de pandemia, ele não cria crise. Como acontece em toda e qualquer dificuldade na vida, apenas revela o que está dentro do nosso coração. E nos dá condições de resolver as coisas, de responder de uma maneira que agrada a Deus ou não. Você vê no mesmo engarrafamento, tem gente no mesmo engarrafamento, tem gente se maquiando, tem gente gritando com a esposa, tem gente buzinando sem parar, tem gente ligando para alguém que ama, tem gente digitando, tem gente olhando para o relógio. É o mesmo problema. É o mesmo problema. Alguns estão respondendo de uma maneira diferente de outras. A pandemia não é o problema, embora ele venha, se apresenta como uma provação, ele é aquela pressão que alguém faz, mas o que vai sair dentro do nosso coração, de dentro do nosso coração, é o que tem dentro. São as pressões que alguém faz sobre a esponja. O que vai sair no chão ou encher o copo é aquilo que nós colocamos dentro. Então, o que a pandemia tem revelado no mundo e para os irmãos, as igrejas, principalmente as igrejas sadias perto de nós? Às vezes um comprometimento fraco com a igreja, um medo demasiado pela preservação da vida, o desrespeito algumas vezes para com a palavra de Deus, a fraqueza e a fragilidade da nossa fé, falta de amor, mas também tem revelado oportunidades para a gente se cuidar. Então, liderar a igreja em períodos de crise, a crise presente pode ser pandemia, mas se não for essa crise do presente, vai ser outra depois. Crises, elas fazem parte da vida enquanto aguardamos o Senhor Jesus Cristo. O plano diretor de Deus para a igreja, no entanto, não deveria mudar. O plano de Deus para a igreja no tocante a como ela deve ser organizada, como ela deve funcionar, para que ela existe, o que ela deve fazer, onde deve organizar as forças, não muda. O plano de Deus para agora, para a sua vida, é o mesmo que foi antes para a pandemia. Nós devemos buscar o reino e a sua justiça. Quando? Sempre. Pandemia, podemos até mudar o como, mas nunca o que. O que é definido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Buscamos o reino e a sua justiça. Hoje nós temos o assunto de Tito, a pluralidade de pastores, ou como eu chamo, o plano diretor para a igreja. E eu queria começar com uma história que eu ouvi de um pastor que trabalhou na Sibéria, bem na época em que a Sibéria começou a ser perseguida. Então, estava lá na Sibéria, surgiu uma perseguição na Rússia, e aí ele recebeu a notícia de manhã, que, na verdade, no final do dia, de que ele precisava deixar o país. Ao receber aquela notícia, junto com os outros irmãos, os outros começaram a organizar a fuga. Começaram a colher as coisas, né? Isso é, ajeitar as malas, preparar as coisas direitinho. O pastor, no entanto, ficou no canto da parede, perto do telefone, e ele começou a ligar para a sua congregação. Obrigado, irmão. E ele começou a ligar para a sua congregação, um a um. Enquanto a sua família corria atrás e os outros membros da equipe ficavam preocupados em salvar a própria pele, aquele homem no canto da parede ligava e orava com cada um deles. Enquanto chorava, se despedindo de cada um deles, aquele homem ilustrava a figura de um pastor. Um pastor, os bispos, pastores ou presbíteros não são os homens que controlam a igreja. Eles não são aqueles que decidem pela igreja. Eles não são aqueles que trabalham para que as programações aconteçam. Eles não são aqueles que determinam como as coisas deveriam ser no final. Os pastores
mesmo em tempos difíceis, eles são servos da igreja, homens irrepreensíveis, dados como dom de Deus para a igreja, para liderar, guiar, ensinar, amar e proteger. Quando nós vemos a carta de Paulo a Tito, e a primeira coisa que ele faz, que ele ordena Tito a colocar em prática para revitalizar essa igreja que estava morrendo, é a escolha de homens qualificados, dados por Deus para gerir, administrar e cuidar da igreja. Porque uma igreja ou igrejas ou ovelhas sem pastor é o pior quadro possível. Mateus capítulo 9 diz que Jesus olhou para aquela multidão e ele sentiu compaixão, e ele diz: olha, eu me compadeço dessa gente, porque elas estão aflitas, isso é, desamparadas, exaustas, isso é, cansadas, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem proteção, é uma ovelha que vai servir de carne para lobos. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha sem direção, é uma ovelha sem cuidados, é uma ovelha que vai eventualmente morrer. Por isso que Paulo, quando escreve para Tito, ele começa antes de qualquer coisa, mesmo que a igreja tenha cheio de problemas, ele começa dizendo no versículo 5 de Tito capítulo 1: foi por esta causa, não outra, que eu deixei você em Creta, uma cidade, uma ilha, na verdade, bonita lá do Mediterrâneo, que era conhecida pela história por terem pessoas imorais, egoístas, glutões, avarentos, mas que agora tem uma igreja. Paulo havia plantado essa igreja e tinha precisado sair. Nessa ausência de liderança, de dentro da igreja começam a existir homens imorais, que vão tomar sobre si pele de ovelha, mas por dentro são lobos. Sempre em qualquer ajuntamento como esse vai existir liderança. A questão não é se existe ou não liderança, mas que tipo de líder vocês vão orar, encorajar e promover para vocês. Então esses falsos mestres haviam se insurgido de dentro da igreja e eles estão começando a quebrar e a destruir tudo, focalizar nas coisas certas. O povo não cresce, o povo diminui, dedicar muita atenção e energia à besteira. Eles vão dizer em linguagem tola, em genealogia, em mitos, isso é distrações. Durante essa época, por exemplo, de pandemia, eu acho que a gente tem se distraído de coisas que são muito mais importantes. O reino precisa avançar, igrejas precisam ser plantadas, a gente precisa se reunir para orar. O diabo não tirou pandemia, ele não está em quarentena. O reino das trevas continua avançando e nós estamos muito preocupados com coisas outras. Os líderes nessa questão, os líderes chamados por Deus, eles vão dizer: desembaça essas coisas aqui, a gente muda o como, mas não muda o que. É hora de mostrar a luz de Jesus, de avançar, de pregar a verdade, de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. É hora de viver tudo que Deus planejou para a igreja. Não é hora de dar o pé para trás, é hora de avançar. Antes de qualquer coisa, Paulo diz: é para isso que eu deixei você em Creta. Acima de qualquer coisa, eu quero que você encontre homens fiéis. Essa era a maneira natural de Paulo trabalhar. A gente vê em Atos capítulo 13, por exemplo, Paulo chega lá nessa primeira viagem missionária, ao final, como nós lemos, ele deixa presbíteros para trás. E aí a segunda viagem missionária, presbíteros para trás. Esse era o seu ciclo. Os missionários são enviados, o auditório é contactado, os crentes são encontrados, os crentes agora eles são ajuntados em grupos, isso é igreja, e aí um presbitério ou os líderes são comissionados, reconhecidos, treinados, e aí agora essa igreja está pronta para fazer a mesma coisa. Esse é o plano de Deus, é assim que Paulo fazia missões. Os missionários são enviados, o auditório é contactado, depois essas pessoas falam o evangelho, a mensagem é pregada, os crentes são reunidos, os líderes são encontrados, são treinados, são comissionados, e aí Paulo deixa e leva mais para frente. Líderes, então, é parte integral do que significa ser igreja.
por isso que Paulo dedica tempo para que isso aconteça. O que os pastores fazem? Quem eles são? Qual é a obra deles? O que eles devem ser? Vamos fazer essa leitura do versículo 5 até o versículo 16. Nós não vamos ter tempo de olhar tudo, obviamente, mas vamos ver se a gente consegue olhar pelo menos uns 3 versículos. Por esta causa te deixei em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade da ilha de Creta constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher, de uma só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de estar mais uma vez com esses queridos irmãos e olhar e ver uma história de 26 anos. Que o Senhor seja louvado pelo trabalho de cada um. Enquanto aguardamos o teu retorno, o nosso desejo é que o Senhor nos guie pela tua palavra, não por aquilo que o homem diz ou pensa. Que a tua palavra seja a nossa regra. Que teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ele nos instrua, que ele nos convença, que ele nos desperte, nos acorde, nos transforme. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Diante desse quadro aqui, qual seria a responsabilidade de você como membro da igreja? A Igreja Batista Regular Ebenezer. O que Deus quer que você faça, que lide com essa situação? Como é? A primeira coisa que Ele quer que você faça é abraçar o plano diretor de Deus. É não entrar na modinha, não achar que podem passar sem líderes, sem pastores, mas abraçar, isso é, afirmar, concordar, orar, promover o plano diretor da igreja, que é o estabelecimento de presbíteros. Por presbítero eu estou dizendo pastor, bispo ou presbítero. Essas 3 palavras, elas são utilizadas de maneira intercambiável, ou seja, como sinônimos, em Atos capítulo 20, por exemplo. E elas recebem nomes diferentes ou termos diferentes por causa das diferentes pessoas envolvidas. O termo presbítero, por exemplo, é a tradução de um termo do Antigo Testamento que dizia ancião, relacionado à maturidade, cabeças brancas. Esse é o termo do hebraico.
Então, quando os judeus abraçaram a fé, eles entenderam que os líderes da igreja deveriam ser os mais maduros. Quem são esses? O termo que eles tinham era o termo presbítero, ou cabeça grisalha, ou relacionado à maturidade. Mas o evangelho, ele ultrapassa os judeus e ele chega até os gentios. Os gentios não tinham esse termo. Os gentios tinham o termo episcopos, ou episcopoi no plural, bispos. A palavra bispo significava superintendente, alguém que olha por cima, não porque ele é melhor, mas porque ele está numa plataforma e ele olha por cima para ter certeza que todas as coisas estão organizadas, caminhando bem. É a ideia de gerente. Então, quando o evangelho chega, por exemplo, na igreja de Éfeso, onde é a primeira vez utilizada a palavra bispos, o que eles fazem é simplesmente pegar um termo que eles tinham para descrever o que esses líderes da igreja fariam. Eles geririam, é essa a palavra? Geriam. Eles iriam gerir a igreja, iriam supervisionar a igreja, iriam ter certeza que as coisas estão ordenadas. E pastor é o que eles iriam fazer, atrelado à sua função de amar, cuidar, proteger, alimentar as ovelhas. Tudo a mesma coisa, dependendo de como se olha. Os presbíteros, então, os pastores ou os bispos, eles seriam dons de Deus para a igreja para fazer um bocado de atividades aqui. Por exemplo, no versículo 7 de Tito, capítulo 2, versículo 7 do capítulo 2 diz que eles, começando com Tito, deveriam ser exemplos de boas obras, deveriam demonstrar um modelo de boas obras. Versículo 11 diz que eles precisariam calar aqueles que eram insubordinados, os falsos mestres. Versículo 9, eles deveriam ser apegados à palavra fiel para que tenham condições de exortar pelo certo ensino, como para desdizer ou contradizer ou convencer aqueles que vão contra ele. Dentre as muitas coisas que eles deveriam fazer, a maioria delas está atrelada a 3 coisas: relacionamento com Deus, eles deveriam ser homens piedosos; relacionamento com as palavras, eles deveriam amar esse livro, serem apegados à palavra fiel, ter condições de explicar o que ela diz e convencer aqueles que pensam do contrário do que ela está dizendo. E dentro da família, eles deveriam ser homens de valor. Essa palavra presbítero, pastor ou bispo, palavra presbítero, por exemplo, mas vamos pegar por ela, todas as vezes no Novo Testamento, ela sempre aparece no plural. Igrejas pequenas, como parece ser a igreja de Tessalônica; igrejas grandes, como parece ser a igreja de Éfeso, ou essa aqui em Creta. O termo presbítero sempre aparece no plural, porque o padrão se estabelece. Não é a quantidade de ovelhas que causa a demanda de muitos pastores, não é o tamanho da igreja, não é o quanto ela pode pagar que faz com que cresça a demanda por muitos pastores. O plano de Deus sempre foi um grupo de homens servindo a igreja. Isso começou desde sempre. Lembra quando o Moisés está conversando com o seu sogro, e o seu sogro, olhando lá, mais experiente, olha que o povo do Moisés passava de manhã até a noite no sol, né, lá julgando o povo. Vocês lembram dessa história? Ele diz: rapaz, Jetro vai dizer: rapaz, não é bom o que tu está fazendo, não, tu vai desfalecer tanto você quanto o povo. Está pior do que aquelas filas da Caixa Econômica do dia 5, que arrudeiam, todo mundo esperando para ser julgado, né? Vocês conhecem a fila, né? Pronto, está errado. E aí de lá se estabelece um padrão: 70 homens. Jesus vai seguir o mesmo padrão. Jesus vai enviar em Lucas capítulo 10 de 2 em 2. É naquele texto que Jesus diz: a seara na verdade é grande, os trabalhadores são poucos. Naquele texto ali, Jesus envia ainda de 2 em 2. Muito diferente do que a gente faz. Tem 5 lugares para mandar pastor, 5 necessidades, e a gente só tem 5 homens, então a gente manda um para cada lado. É ou não é? Jesus olha, ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E como é que a gente faz? 2 em 2. Sempre equipe.
Paulo e os apóstolos vão fazer a mesma coisa. Eles vão de 2 em 2. E isso passa para a igreja. Presbíteros sempre no plural. Sempre um grupo de homens. Sempre mais de um. As razões são variadas. Eu não posso olhar todas elas. Vocês pegaram um livro aí, vocês podem absorver uma das razões. As razões que estão lá de maneira detalhada. Mas eu imagino que pelo menos 2 podem ser ditas. Primeiro, talvez a primeira razão pela qual um grupo de homens deve governar a igreja é para proteger a igreja de pessoas que começam bem, mas no meio do caminho se tornam ditadores e controladores. Não sei qual a história da igreja aqui, mas eu conheço muitas igrejas de homens que começaram bem. E aí no meio do caminho eles perceberam que eles receberiam um determinado respeito ou glamour. E aí eles começaram a não só influenciar as pessoas, mas a exigir que as pessoas obedecessem ao que ele queria. E no meio do caminho, esses homens se tornaram ditadores e prenderam a igreja por meio de um estatuto ou qualquer outro procedimento legal, e a igreja ficou sofrendo por muito tempo. Um grupo de homens que são irrepreensíveis, eles vão cuidar um do outro. Na ausência de um que se desqualifica, os outros podem tomar a dianteira, os outros podem proteger a igreja desse que agora se desvirtua. Eles podem funcionar dessa maneira. Segunda bênção: nenhuma pessoa, nenhum homem tem todos os dons. Tem muitos dons, alguns têm mais do que outros, mas nem todos têm, ninguém na verdade tem todos os dons. Na multidão de homens existem também uma multiplicidade de dons e habilidades. E um é melhor naquilo, pode servir à igreja com o melhor que ele tem, enquanto o outro é melhor em outra coisa e pode servir à igreja com o melhor que tem. Eu estou dizendo para vocês não sabedoria humana, estou dizendo para vocês o que eu acredito ser a sabedoria de Deus. Por muito tempo nós temos pensado em um pastor que faz absolutamente tudo, e aí colocando subpastores que recebem o nome de diáconos, mas funcionam como pastores. Isso está na hora de acabar. Não porque eu estou dizendo, mas porque é o que a Escritura diz. É por essa causa ele diz que deixei você em Creta. Se a gente quiser revitalizar a igreja, liderar a igreja no período de crise, anterior à crise e posterior à crise, precisa afirmar o plano diretor para a igreja. Qual é? Encontra esses homens aí, confia nesses homens, treine esses homens, ordene esses homens. Do contrário, a igreja vai definhar. Eles são chamados para silenciar os falsos mestres, para oferecer padrão de boas obras, para exortar pelo reto ensino. Mais na frente, no versículo 15 do capítulo 2, eles são chamados para exercer autoridade, isso é, para ensinar e exortar e exercer disciplina com autoridade, para ajudar a focar nas verdades. Capítulo 3, verso 14. Se esse é o plano de Deus, você afirma, promove, não somente procurando e orando por esses homens dentro da congregação ou fora, mas você também se coloca numa posição de ser pastoreado. Durante esse tempo de crise aqui que a gente teve, esse tempo de restrição e quarentena, alguns homens se levantaram, eu acho, não sei, alguns homens se levantaram para cuidar uns dos outros, para dar direção. Não importa se esses homens, eles são reconhecidos como pastor, se eles terminaram o seminário, essas coisas não são importantes. O importante é se esses homens foram levantados por Deus durante esse tempo de período para proteger, para dirigir, para dar um norte, para manter o povo agrupado, para dar direção, para ensinar, trazer consolo, proteger. Esses homens deveriam ser, então, reconhecidos como, ou para sempre, ou pelo menos nesse período, como pastores. Porque é isso que um pastor faz. O pastor vai ter cheiro de ovelha, vai viver em função do povo que Jesus comprou com o seu sangue.
Você então precisa se colocar na posição de ser pastoreado. Esse é o plano de Deus para você. Existe ovelha, existe pastor. Se você não é pastor no ambiente eclesiástico, pode ser pastor da sua casa, você é ovelha. Permita que outros então, esses, cuidem de você. Se submeta voluntariamente ao cajado dessas pessoas. Ore, promova, afirma, entenda que isso não vem de uma história da tradição, é a fala de Deus escrita no papel. Essa é a vontade de Deus, que a igreja seja liderada, e eu consigo então promover a unidade e glorificar a Deus, afirmando o plano de Deus. É assim. Esse é o plano de Deus, que alguns homens sejam encontrados, treinados para isso. Mas não pode ser qualquer tipo de homem que estará à frente da igreja. A palavra de Deus diz assim, versículo 6: alguém que seja irrepreensível, é necessário, portanto, versículo 7, é indispensável para o bispo. E ele vai colocar essas qualificações todas aqui, que se referem ao relacionamento com Deus, o relacionamento com a família, o relacionamento com a palavra de Deus, que são os 3 maiores relacionamentos do mundo. O homem, para que seja comissionado para o pastorado, ele precisa ter um relacionamento correto com Deus, firme, piedoso, ele precisa ter um relacionamento correto no seio da sua família, e ele precisa ter um relacionamento correto com a palavra de Deus, compreendendo o que ela é. As qualificações chegam a assustar. Eu lembro quando nós voltamos dos Estados Unidos e recebi esse convite, eu disse, eu vou, mas eu quero passar um tempo olhando, vendo, porque eu gostaria muito de constituir um grupo de presbíteros, um conselho pastoral. Queria que eles, depois de treinados, eles ficassem servindo por 1 ano, para saber se eles de fato são qualificados. E por vários meses eu estudei com os irmãos essas qualificações. Enquanto observava, eu analisava meu próprio coração e via quanta necessidade eu tinha de Cristo. Essas qualificações, elas não requerem perfeição, mas requerem direção. O termo irrepreensível significa que é um homem que não tem pecados não confessados. É um homem que não tem pontas soltas, ele não tem rabo preso. Não é um homem que não peca. Não é um homem que não erra, mas é um homem que está na direção certa. Ele tem tanto saúde doutrinária, quanto tem uma história por trás de obediência, quanto tem um caráter provado, quanto tem uma determinação madura de querer fazer a vontade de Deus. São essas coisas que fazem esse homem ser irrepreensível, uma maturidade, um histórico de crescimento. Ele ama a sã doutrina. É saudável em relação à sã doutrina. E lembro, enquanto eu lia para os meus irmãos, não poucas vezes eu via os homens que a gente está treinando chorando e pedindo ajuda. Eles choravam e pediam ajuda. Não é à toa que Paulo diz: quem é suficiente para essas coisas? Quem é suficiente para essas coisas? As qualificações são mais importantes do que qualquer outro trabalho que você vai encontrar nesse mundo. Qualquer outra coisa que você, homem, vai fazer, ou que você conhecer alguém que faça, as qualificações serão menores, bem menores do que as qualificações que a gente encontra aqui. Em nenhuma profissão é requerido que os homens sejam irrepreensíveis, homens de uma só mulher, apegados à palavra fiel, temperantes, cordatos, que não se irritem com facilidade, não sejam apegados a muito vinho, não sejam apegados a dinheiro. Nenhuma outra função nesse mundo vai esmiuçar o coração do homem e dizer para ele: você não pode trabalhar em função do dinheiro, nunca. Você precisa demonstrar de dentro da sua casa, ser uma vitrine para todo mundo perceber se você lida com o pecado dos seus filhos de maneira correta.
Não é se eles são salvos, mas se eles obedecem você, e se você tem condições de lidar com o pecado deles, porque você vai lidar com o pecado de outros. E nenhuma outra função e atividade no mundo vai requerer que esse homem seja piedoso, que ele seja irrepreensível. E a razão porque essas qualificações são tão sérias é por causa do próprio trabalho. Verso 7 diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, sendo que ele está encarregado de quê? Das coisas de Deus. Se você é acostumado a construir coisa, aí você às vezes, ou fazer reforma em casa, às vezes você vai pedir para um amigo alguma ajuda, né, com uma ferramenta que você não tem. E aí, digamos que você quebre aquela ferramenta, né, ou perca aquela ferramenta que você pediu emprestado para fazer alguma coisa. Você vai lá no supermercado ou um lugar e você compra, e aí você devolve. Os homens que se propõem a ser pastores, eles vão cuidar da noiva de Cristo. O povo que ele comprou com o seu próprio sangue. Nessa terra não existe nada de mais precioso do que a igreja de Jesus Cristo. Se a gente quebrar a igreja, onde é que a gente vai comprar outra? A tarefa, então, implica que ele seja um tipo de homem diferente. Como é que você pode ajudar? Como é que a igreja Ebenezer pode ajudar? Primeiro, afirma, promove que esse é o plano de Deus. Tanto reconhecendo a pluralidade de pastores como bênção de Deus para a igreja, quanto se deixando ser pastoreada por esses líderes que Deus colocou. Em segundo lugar, você se concentra nas qualificações. Você ora para que esses homens sejam assim. Ora para que esses homens sejam qualificados. Ora, implora e confere o caráter desses homens pela Escritura, não pelo seu gosto pessoal, não pela opinião pública, não pela tradição, não pelo seminário que ele fez, não pelos diplomas que ele tem, não porque a esposa é legal ou não pela quantidade de filhos que ele tem, mas se ele é um homem que tem um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com a palavra de Deus e um relacionamento correto dentro da família. Se olhando assim, ele tem um histórico de crescimento, de obediência, ele é maduro, comprovadamente maduro, ele é um homem de família, ele é um homem que ama a sã doutrina. Isso precisa ficar claro, irmãos. Olha, voltando um pouco, 1 Timóteo capítulo 3, é o outro texto que fala sobre as qualificações do presbítero, ou do pastor, ou do bispo. Ele diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser pastor, ele almeja uma obra excelente. É necessário, muito parecido com o que a gente viu lá, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Mesma coisa que ele disse lá. Aqui ele fala de duas maneiras de verificar que aquele homem ou aqueles homens são de fato chamados por Deus. Uma, ele quer ser pastor, né? Fiel é esta palavra. Se alguém deseja, aspira ao episcopado, aspira uma obra excelente. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, durante uma época em que as pessoas não queriam ser pastor. Pastor ganhava pouco, pastor trabalhava muito, pastor morria cedo. Não era muito legal, né? Pastor trabalhava muito, pastor ganhava pouco e pastor morria cedo. Quando a perseguição surgia, quem é o primeiro que se mata? É o pastor.
É assim. Então ele estava dizendo, a gente precisa encontrar uns homens aí, que eles estejam na frente do povo, eles dediquem a vida, sabendo que vai ser uma vida difícil, muito sacrifício, se eles quiserem fazer de maneira correta para agradar a Deus, mas é uma obra excelente. As outras obras podem ser até boas, mas existe somente uma obra que é excelente: servir ao povo de Deus como seu servo, como pastor. Então ele quer, mas isso não é suficiente. Eu cresci numa época em que as pessoas queriam ir para o seminário para se tornar pastor, e se você colocasse aquela vontade em xeque, a pessoa já ficava meio melindrosa. Pastor, o camarada quer ser pastor, ele está dizendo que Deus chamou ele para ser pastor, o senhor está dizendo que não? Como é isso, pastor? Ele está dizendo que Deus chamou ele para ser pastor, chamou ele para fazer isso, aquilo. Quem é o senhor para dizer que Deus não chamou? Como é que é isso? Aqui, nesse texto, nós temos um princípio de uma vontade objetiva e uma vontade subjetiva. No subjetivo está o camarada quer, ele aspira, ele deseja. Verso 2, no entanto, diz: é necessário, portanto, que ele seja irrepreensível, e vai descrever as coisas. Essa vontade subjetiva que ele tem precisa estar alinhada com a vontade objetiva de Deus, com as qualificações de caráter. O grande Deus, ele só vai chamar pessoas que ele qualificou objetivamente. Então o desejo interno é comprovado pelas qualificações que todo mundo vê. Quando isso não bate, tem um problema aí. Porque se Deus quer você no ministério, Ele vai qualificar você. E se eu não consigo ver essas qualificações de caráter, provavelmente Deus não chamou você. Como é que isso acontece na prática? Talvez já devo ter contado para vocês essa história. A gente tem um missionário no Timor-Leste, o missionário Ronaldo. Agora ele está conosco na Planalto, enquanto a gente redireciona ele para outro campo. Ele passou esse tempo na Indonésia, plantando igrejas, e agora retornou. E eu lembro de uma vez, eu ainda estava na Maranata, e ele foi lá fazer um relatório. No final, lá no final, tinha um irmão nosso, não como aquele irmão não, o irmão fiel ali. Ele ficou lá sentado, esse irmão era o irmão do fundão. Não estou falando daquele irmão ali que está não, viu? Prestativo, estou falando desse não. Ele estava lá no fundão, chegou atrasado, não tinha ido para a escola dominical de manhã, mesmo que morasse a 100 metros do prédio da igreja. Terminou o culto, o Ronaldo tinha dado um relatório falando das necessidades do campo, e esse irmão veio até mim, enquanto eu descia, ele dizia: pastor, eu fui tocado. O irmão foi tocado? Eu fui tocado. Pastor, isso aí é para mim, isso aí é para você. Eu perguntei, ele disse: pastor, é para mim. Se me enviarem, eu vou para os confins da terra, eu vou para o Timor-Leste plantar igreja, vou ficar ali no meio da bala cruzada, vou pregar aos canibais, vou comer cachorro para a glória de Deus. No Timor-Leste eles comem cachorro. Aí eu olhei para ele estava afirmando esse desejo aqui, né? E aí eu tenho essas qualificações objetivas que ele não estava demonstrando. Aí eu disse para ele gentilmente: irmão, você acha que Deus perdeu o juízo, é? Você não consegue acordar de manhã para vir para a escola dominical e quer fazer missões e comer cachorro para a glória de Deus em outro país? É isso mesmo. Tu não consegue levantar 3 quilos, vai conseguir levantar 50? Não consegue acordar cedo e caminhar e ser fiel numa escola dominical que começa às 9? Quer ser líder do povo de Deus e cuidar da igreja que o Senhor comprou com seu sangue? E você está dizendo, tem a ousadia de dizer que Deus que está dizendo isso para você? Não. Não é. É você que está dizendo para si, não Deus. Porque as qualificações de caráter, essas que estão na Escritura, precisam aparecer na vida de qualquer pessoa que diz que Deus o chamou. Ele deseja internamente, Deus prova e confirma e ratifica esse desejo, produzindo as qualificações de caráter.
Porque servir a igreja de Deus é, de todas as atividades da terra, aquela mais excelente, aquela cuidar do bem mais precioso que Jesus deixou. É isso que está na mente. Olha Atos capítulo 20, abram lá. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, Paulo vai chamar os presbíteros ou os pastores de Éfeso e vai encontrar com eles em Mileto. E lá ele vai orar junto com eles. Versículo 25 ele diz: e agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino não mais verão meu rosto. Portanto, o dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Agora, escutem com atenção o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele poderia não ter dito isso. Dizendo isso, ele coloca em letras garrafais o peso desse trabalho. Olha, a igreja custou o sangue de Jesus. Ela vale o esforço de vocês. Se os pastores não estão dispostos a derramar e a sangrar em prol da igreja, estão fazendo menos do que aquele que constituiu a igreja fez. É o que ele está dizendo aqui. Custou, valeu o sangue do Cordeiro. Vale o esforço de vocês. Cuidem dela. Cuidem de vocês e cuidem dela, porque ele comprou com seu próprio sangue. Como é que você então ajuda? Como é que você participa do plano diretor para a igreja? Primeiro, você afirma e promove o plano diretor para a igreja, o que é um grupo de homens irrepreensíveis chamados por Deus para cuidar, gerenciar e colocar as coisas em ordem na igreja. Você mesmo se deixa ser pastoreado, não vai contra o plano de Deus, não vai contra o que Deus está fazendo, mas se coloca como participante e parte da solução. Segundo, você se concentra nas qualificações. Você ora para esses que querem ser pastores, para que eles sejam assim. Você ora, deseja, você encoraja para que eles sejam de fato irrepreensíveis, homens de uma só mulher, ter um relacionamento bom com Deus, bom com a Bíblia e bom em casa. É assim que a igreja deve avançar. Nesse ponto eu preciso perguntar, talvez: onde estão os pastores da próxima geração aqui? Você já considerou que talvez, homens, Deus queira conduzir você para uma obra excelente? A obra mais excelente de todas? Por certo, a mais difícil. Até o mundo tem dito. Um camarada que era pai da gerência moderna disse que o trabalho de pastor é o trabalho mais difícil de todos. Descrente. Mas o trabalho que vale a pena, porque você vai cuidar do bem mais precioso de Jesus Cristo. Por que você não considera o que Deus talvez tenha para você? Você gastar a sua vida com o quê? O que você colocaria como mais interessante, mais importante, mais excelente do que a obra de cuidar da noiva de Jesus Cristo? As irmãs que estão aqui, que são mães, assim como os pais, como é que você ora pelo seu filho? Como é que você tem ensinado o seu filho a vencer na vida? Como é que você tem ensinado os meninos, os seus filhos, a escolherem profissão? Pelo edital de quanto se ganha?
Meu filho, vai aprender ali como apertar o play. Por quê? Porque pagam 10 mil para quem aperta o play. Mas mamãe, eu vou passar 8 horas apertando o play. Meu filho, você aprende a gostar de apertar o play. Vamos encontrar o edital. Eu não escolho a profissão por aquilo que eu quero agradar a Deus, ou as possibilidades que eu tenho de fazer algo que eu gosto, de acordo com os dons e habilidades que Deus me deu, e possa promover a agenda de Deus, influenciar essa cultura desgraçada. Não, eu vou escolher a profissão pelo que eu consigo ganhar, pelo que me pagam. O mundo eu entendo, não você. Por que você não ora pelo seu filho e encoraja-o a pensar que talvez Deus queira ele no ministério, queira ele para as nações, para ser um plantador de igreja, um homem que cuida da seara do Senhor, um homem que cuida da obra de Deus. Voltando para o nosso texto, vamos terminar, voltando lá para Tito. Ele diz no versículo 7, é indispensável que ele seja assim, as qualificações são lá. Ele não pode ser arrogante, ele precisa ser humilde, ele sabe que nada tem. Ele tem que ter paciência, ele não se irrita com facilidade, não pode ser iracundo. Ele precisa ser desapegado de qualquer vício, não pode ser violento. Ele pode ser altruísta, ele deve ser, não pode ser ganancioso. Ele deve gostar de receber pessoas em casa, versículo 8. Ele tem que ser amigo do bem, promovendo. Ele tem que ser sóbrio, sensato, com a mente clara. Ele tem que ser justo, ele tem que ser parecido com Deus, piedoso. Ele tem que ser controlado, comedido, tenha controle de si mesmo. Ele tem que ser apegado à palavra fiel, porque ela é que vai operar as mudanças na vida do povo. O plano diretor da igreja não mudou, com ou sem pandemia, o plano é o mesmo. Em crise ou fora de crise, ou antes de crise ou depois de crise, o plano é o mesmo. A palavra precisa ser o centro da igreja. Para que o ministério da palavra alcance todas as famílias e toda a igreja, Deus em sua sabedoria providenciou auxiliares, isso é, diáconos, para folgarem os pastores, para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra, para promover o elo de ligação entre os membros, para proteger desunidade, para promover a unidade e a interação, para que o ministério da palavra alcance os seus objetivos. O trabalho das esposas é do mesmo jeito. Elas são mestras do bem, e o que elas ensinam, o conteúdo é palavra de Deus. Ensinam as mais jovens a serem boas donas de casa, amarem seus maridos e a seus filhos. De onde tiraram isso? Da palavra de Deus. E aí, porque elas confiam na palavra de Deus, elas têm a sua realização em casa, em serem mães ou serem mães por meio dos outros, no caso da igreja. E depois nós temos o plano diretor de Deus para a liderança da igreja, um grupo de homens irrepreensíveis, pecadores salvos pela graça de Deus, qualificados por Deus, os pastores, para liderar, gerir, supervisionar, proteger, amar, cuidar do povo de Deus, cuidar da igreja do Senhor. E ele tem que ser apegado à palavra fiel, para que ela produza as mudanças. Eu não sei como é que a pandemia tem afetado esta igreja. Eu sei como ela não deveria ter afetado. Pandemia pode servir apenas como distração, tá bom? Apenas distração. Embora eu não negue a realidade e as dificuldades do vírus e essas coisas assim, para nós que somos salvos, tem coisas muito mais importantes que deveriam ter a nossa atenção e a nossa oração. A igreja e o reino de Deus não pode parar. O plano de Deus é que você assuma a sua responsabilidade e tome parte na solução, aceitando o plano diretor para esta igreja. Amém?
Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu queria agradecer muito a Ti pela vida dos meus irmãos aqui, agradecer pelo bom tempo que tenho estado aqui com eles, agradecer por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Eu peço por eles durante esse tempo de dificuldade, que nenhum deles seja como ovelha sem pastor. Que o Senhor levante os homens, qualifique a liderança aqui para proteger, amar e dar direção a esses que estão talvez mais fracos, cambaleando, que estão precisando de ajuda. Que o Senhor dê a esta igreja a maturidade de compreenderem a vontade do Senhor, que eles afirmem o plano do Senhor para a administração e o governo da igreja, conforme a Tua palavra. E que eles invistam, orem, demandem, requeiram que somente homens qualificados, conforme a Tua palavra, assumam essas posições. Faz isso, Senhor, para que essa igreja viva o que o Senhor deseja, sendo uma luz no meio das trevas aqui desse bairro e da nossa cidade, enviando missionários, ensinando os filhos e os filhos dos filhos a amarem a Ti sobre todas as coisas. Eu peço que o Senhor proteja durante esse tempo em que Satanás está aguçado, procurando alguém para devorar, que nenhum deles se perca no meio do caminho, que o Senhor levante pastores para proteger, lutando contra as forças espirituais do mal, para cuidar daquilo que o Senhor comprou com o sangue do Teu Filho. Faz isso para a glória do Teu nome. Faz isso para o benefício de todo homem, em todo lugar. Faz isso pelo poder do Espírito. Em nome de Cristo. Amém. Eu queria agradecer, tá bom? Pela oportunidade. Foi um tempo muito bom estar com os irmãos, tá certo? Eu prometo, assim que esse negócio terminar, a gente marcar para a gente se abraçar, para a gente ter o dia do abraço, tá certo? Prometo. E aí eu consigo ver o rosto dos irmãos. Eu não sei se os irmãos estão rindo, se estão chorando enquanto eu estou falando, para a gente ter esse dia, tá bom? Então, agradecer também ao Alexandre pelo convite.